Doutora, a senhora está com a palavra, são 19 horas e 10 minutos, acho que pode começar já, né? E aí, quem for chegando vai participando aí do nosso bate-papo. A senhora está com a palavra, doutora. A senhora é o astro hoje, doutora. Doutora Adriana, só me permita lhe interromper e só aqui, primeiro, desejar, agora que a gente começou a gravar, então, desejar uma ótima noite a todos e a todas. Em primeiro lugar, cumprimentar e agradecer, parabenizar o doutor Marcelo Zola pela condução dessa importante comissão, não é? A Comissão de Direito Administrativo, que vem aí desde o começo da nossa gestão conosco e, portanto, temos que lhe agradecer muito aí pela condução e pela realização dos diversos eventos. E também agradecer muito a doutora Adriana por ter aceitado o convite do doutor Marcelo Zola para estar aqui conosco na nossa 22ª subseção da OAB e proferir essa palestra que eu tenho certeza que vai ser de enorme proveito para todos e para todas que aqui estão. Quero também cumprimentar o doutor Odinei Rogério Bianchim, nosso ex-presidente dessa subseção, nosso conselheiro seccional, bem como aqui o doutor João Paulo, também, que nos prestigia com a sua câmera aberta. Nas pessoas, então, aqui mencionadas, cumprimento também a todos os advogados e advogadas aqui presentes, que nos dão o prazer e a honra de participar de mais esse evento da nossa subseção. Cumprimento o Luizinho, também nosso colaborador, não me canso de dizer que esses colaboradores da subseção que mantêm a subseção de pé no dia a dia, em especial nessa pandemia. Não é? Se não fossem por eles, esses eventos não estariam acontecendo na frequência e no número que tem acontecido, então a gente tem mesmo que reconhecer e agradecer demais aí a atuação deles. E quero pedir licença ainda, doutora Adriana, só para conceder a palavra ao nosso conselheiro seccional, doutor Odinei Bianchim, para que faça aí boa noite aos presentes. Bom, muito obrigado pela deferência. Cumprimento o doutor Marcelo Zola Pérez pela condução da Comissão de Direito Administrativo. Estou aí acompanhando o bom trabalho desenvolvido por ele. Cumprimento o doutor Henri Attic, que me concedeu a honra de estar aqui cumprimentando a todos. Saúdo também o doutor João Paulo Lafuz, e em especial a doutora Adriana Cancian, que eu, na verdade, espero ansiosamente pela palestra para aprender um pouco a respeito desse tema. Eu vou deixar a minha fala para fazer perguntas, porque eu, por certo, vou ter muitas para fazer ao final. Então, muito obrigado, boa noite a todos, e vamos à palestra, que é o que mais importa. Eu vou pedir também que eventuais, não são certas, mas eventuais escusas, porque é possível, talvez eu precise sair antes do final, vou tentar ficar até o final, mas se eventualmente for necessário sair, eu já deixo aqui as minhas justificativas, e tenho certeza que quem vai perder sou eu de não assistir até o final, se é que isso vai acontecer. Doutora Adriana, já enrolamos demais, me perdoe, a palavra é sua. Obrigada, doutor Henri, obrigada, doutor Odinei. Marcelo é um amigo muito querido, meu sócio durante vários anos, e dizer que é uma honra estar com vocês nessa noite do dia 14 de outubro aqui, nessa semana do saco cheio, né? Que agora nem sei se é apropriado que nós tenhamos uma semana dessas, já que nós tivemos aí tanto tempo de reclusão, né? Nós vamos falar um pouco sobre as questões relacionadas à proteção de dados no âmbito do poder público, e aí envolvendo tanto a administração federal como a administração estadual e a administração municipal. E eu preparei uma apresentação, mas obviamente que eu gostaria de falar coisas que fossem ao encontro das dúvidas que vocês eventualmente tenham. Então, fiquem à vontade para fazerem perguntas. Nós construímos essa apresentação com base naquilo que nós supunhamos que fossem as dúvidas ou os principais pontos sobre os quais nós devêssemos conversar nessa noite, mas pode ser que a minha suposição esteja errada. Então, vou compartilhar aqui minha tela.
e aí nós vamos conversando, vou chamar isso de conversa, né? Ao invés de chamar de palestra, que eu acho que é mais apropriado. Bom, eu não sei o quanto que vocês conhecem da lei 13.709, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, né? Mas ela é uma lei sobre a qual muito se tem falado, né? Muito se tem discutido. Antes de qualquer coisa, eu queria dizer que eu trabalho com direito e tecnologia, e Marcelo sabe disso, há muitos anos, né? Muito antes da Lei Geral de Proteção de Dados, muito antes do Marco Civil da Internet. Já trabalhava olhando para essas questões, né, relacionadas às boas práticas de segurança da informação e, sobretudo, com empresas desenvolvedoras de software. Então, o que a gente encontra na Lei Geral de Proteção de Dados, a gente não pode dizer que é exatamente uma novidade, visto que na comunidade de segurança da informação e mesmo para os estudiosos de privacidade e proteção de dados pessoais, esses temas já são bastante conhecidos, né? Fazendo um recorte histórico, né, da Lei Geral de Proteção de Dados, antes da gente entrar no tema de governança, é importante dizer o seguinte: a nossa lei brasileira, ela ficou gestando durante quase 10 anos, né? 9 anos, partiu de uma iniciativa do Ministério da Justiça em 2009, com base numa consulta pública. Vários projetos de lei tramitaram tanto no Congresso quanto no Senado, olhando para essa questão de dados pessoais, mas a nossa legislação ela só foi sancionada em 14 de agosto de 2018, 2 meses e meio exatamente após a entrada em vigor do Regulamento Europeu sobre Proteção de Dados, conhecido aqui no Brasil como GDPR. Ele entrou em vigor em 2018, dia 25 de maio, lá na União Europeia, e a nossa lei foi sancionada aqui em 14 de agosto do mesmo ano, né? E óbvio que essas datas, elas não são exatamente uma coincidência, né? A nossa lei, ela já vinha tramitando, mas ela não ganhava tração de jeito nenhum, inclusive em função de muitos lobbies que existiam, sobretudo das empresas de tecnologia, para que ela não entrasse em vigor. Mas com a entrada do GDPR em vigor na União Europeia, nós passamos a ter um problema relacionado especificamente à balança comercial, porque o regulamento europeu, se vocês conhecerem pelo menos um pouquinho, ele olha com bastante rigor, né, a legislação protetiva de dados pessoais dos países com os quais as empresas sediadas na União Europeia têm negócios ou têm tratativas comerciais. Então, a União Europeia, ela olha para a legislação do país e quando ela entende que essa legislação protetiva de dados pessoais daquele país com os quais a empresa vai estabelecer relações comerciais é uma legislação equivalente ao GDPR, muitas das cláusulas contratuais e de uma série de exigências relacionadas à privacidade e proteção de dados pessoais são dispensáveis dos contratos que são estabelecidos. Isso até hoje só aconteceu com poucos países, né? A Coreia do Sul é um deles, que teve a sua legislação equiparada ao regulamento europeu. Os demais países que desejam estabelecer relações comerciais com empresas sediadas na União Europeia, eles precisam passar, muitas vezes, pelo escrutínio de processos de due diligence, muito no que diz respeito à privacidade e à proteção de dados. E esses processos de due diligence, eles olham, sobretudo, questões relacionadas ao que nós chamamos de governança, né? Então, a empresa observa se aquela empresa com a qual ela vai estabelecer o negócio, ela tem o que nós chamamos de programa de governança de dados, né? E o que é essa governança de dados, né? Aqui, olhando para o significado fundamental, né, de governança, a gente tem um sentido que é muito mais amplo, né, menos restrito aos conceitos do direito, mas muito mais orientado para as questões de economia, né? Então, o significado fundamental da governança é dirigir a economia e a sociedade visando objetivos coletivos, o que está previsto expressamente na legislação, que é a proteção do titular dos dados, o dono dos dados pessoais, no sentido de, pelo menos,
manter, né, garantidos uma série de direitos e previstos, inclusive constitucionalmente, especialmente lá no artigo 5º, né, do nosso diploma fundamental. Então, a ideia é olhar se a empresa tem essa governança de dados pessoais, sobretudo, né, olhando para essas questões, né, de efetividade, accountability, transparência e legalidade, né? É claro que essas questões, elas estão muito voltadas para o mercado de tecnologia, visto que é no mercado de tecnologia que a gente tem, né, uma troca, um compartilhamento exponencial de dados pessoais. Mas a legislação, ela não se restringe apenas ao mercado, tampouco apenas às empresas de tecnologia. Então, essa ideia da governança, né, de termos um programa em que o titular dos dados tenha transparência, saiba o que é feito com os seus dados, né, que sirvam para a prestação de contas, ou para esse termo em inglês que se popularizou, que é o accountability, né, é bastante importante para o reconhecimento da empresa como uma empresa em conformidade com a Lei de Proteção de Dados, no caso do nosso país, e muitas vezes em conformidade com outros regulamentos, tais como o Regulamento Europeu. Então, ter um programa de governança de dados olhando para essas premissas é um dos pontos ou um dos requisitos que são observados durante esses processos de due diligence para o estabelecimento de tratativas comerciais. Agora, olhando aqui para o nosso contexto específico do poder público, a gente também pode transpor essa ideia de governança tanto para o âmbito da administração federal, como da administração estadual e municipal. Por quê? Porque, na realidade, o Estado é um grande controlador de dados, né? No passado, ele foi o maior de dados, desde sempre o Estado é um grande controlador de dados, por razões muito particulares que nós vamos discutir aqui. Então, a ideia de se ter uma governança, ainda que os motivos para essa coleta de dados pessoais sejam os motivos mais nobres possíveis, como, por exemplo, para a utilização desses dados em políticas públicas, isso não exime o controlador de dados, seja ele o poder público, seja ele uma empresa, de ter transparência na tratativa desses dados e, sobretudo, efetividade nos seus processos para que eles, né, se prestem à conformidade da legislação, né? A governança, ela é aplicável, como eu acabei de dizer, não só às empresas privadas, mas também ao poder público. Então, a lei, ela se estende para todo e qualquer controlador de dados, independentemente se a gente está falando, né, do poder público ou de empresas privadas. E aí, aqui nessa caixinha das empresas, é importante a gente dizer o seguinte: a lei, ela também considera empresas todas as empresas, de quaisquer segmentos de negócios, dos mais diversos portes. Então, a gente tem uma ideia de governança, uma ideia de que a gente precisa ter uma estrutura, né, dessa coleta de dados aplicável ao poder público e também às instituições privadas, né? A gente tem aqui, no artigo 50, parágrafo 2º da Lei Geral de Proteção de Dados, algumas das questões que precisam ser observadas nesses programas de governança, né? Então, não vou falar todas elas, porque são várias, mas algumas, por exemplo, que são bastante importantes, como, por exemplo, né, comprometimento do controlador em adotar processos e políticas internas que cumpram normas e boas práticas de proteção de dados pessoais. Óbvio que isso está muito ligado à questão dos processos internos, a quem tem acesso a esses dados passam na mão de quem são essas pessoas, como que esses dados são compartilhados, por que que eles são compartilhados, por onde que eles transitam, quais são as instâncias internas dentro de um órgão ou mesmo para além dele, para que a gente tenha o que a gente chama, né, de uma cadeia e que a gente entenda por onde que esses dados são coletados, quem que tem acesso a eles, onde que eles são guardados e se eles são descartados em algum momento, coisa que não acontece com muita frequência, né? Outro ponto bastante importante, né, que está previsto no artigo 50 e que deve compor um programa de governança, né,
que são os planos de resposta a incidentes e remediação em casos de vazamentos de dados. Nós temos visto, desde o ano passado aqui no Brasil, uma série de incidentes da informação, ou, como vocês conhecem mais popularmente, vazamento de dados, partindo do poder público, né? Tivemos essa situação no TSE, tivemos em outros órgãos da administração federal, e esses são apenas os que a gente sabe, os que a gente conhece. Possivelmente haja outros, né? Tenham ocorrido outros que a gente nem conhecimento teve. Aliás, quando a gente fala de não ter conhecimento, não é só o conhecimento do titular, mas a gente está falando também que muitas vezes aquele que controla, pelo fato de não ter mecanismos preventivos de segurança da informação, ele também não sabe quando ocorre um vazamento de dados. Então, isso é bem comum que aconteça, não só no poder público, mas nas empresas também, mas no poder público a gente tem visto com um pouco mais de proeminência essa questão dos vazamentos de dados, né? Outra questão importante que deve fazer parte da governança, né, que é o estabelecimento da relação de titular, por meio de atuação transparente com mecanismos de participação. Então, é óbvio que vocês devem estar pensando assim, mas já existe a lei de transparência, né? Por que eu tenho que me preocupar, né? Ou a lei da informação, né? De acesso à informação. Por que eu tenho que me preocupar com isso, uma vez que, se eu requerer, eu posso ter acesso a todo o compartilhamento, ou pelo menos todas as finalidades pelas quais os meus dados são utilizados. Mas veja, a ideia do Programa de Governança de Proteção de Dados, com base na LGPD, é que eu não precise requerer, é que esse processo ele seja transparente per se. Então, eu preciso criar um mecanismo de transparência para que o titular saiba exatamente o que é feito com o dado dele no ambiente do poder público, independentemente de requisição ou não. Então, esse requisito da transparência, ele é, né? Além disso, o estabelecimento de políticas de salvaguardas adequadas, baseados em processos de avaliação sistemático de impacto de riscos à privacidade. E aí é bom a gente dizer o seguinte, a lei ela não se restringe a dados guardados em meio eletrônico. A gente está falando de dados guardados em meio híbrido, papel e também softwares, por exemplo. Então, em empresas mais antigas, e principalmente no poder público, a gente vai ter esse tipo de meio. Então, como que a gente estabelece um fluxo, um processo de acesso a esses dados? Como que a gente guarda esses dados? A instituição tem uma política de expurgo? Como que é feita essa política? Sob quais critérios? Então, isso são políticas, né? São guidelines que devem ser criados dentro da instituição para orientar o trabalho de quem tem acesso aos dados e, sobretudo, de respeito e transparência com relação aos dados, para que isso fique muito claro para todo mundo, né? Então, esses são alguns dos pontos, depois eu posso disponibilizar a apresentação para vocês, e vocês podem olhar com um pouco mais de detalhe tudo que está escrito aqui. Mas, em linhas gerais, essas são premissas bastante importantes que já estão previstas na legislação e que devem compor um programa de governança de dados também no poder público, né? Lá na LGPD, né, nós temos no artigo 3º uma questão bastante relevante expressa, né? Qualquer operação de tratamento realizada por pessoa natural ou por pessoa jurídica de direito público ou privado, independentemente do meio, do país de sua sede ou do país onde estejam localizados os dados. Então, a gente tem uma extensão aqui da aplicabilidade da lei, não só para o âmbito privado, mas também para o âmbito do poder público. E quando a gente fala de tratamento de dados, que é um conceito muito relevante na legislação, a gente está se referindo a toda e qualquer operação que é feita com dados pessoais. Então, quando eu vou ao poupa-tempo, por exemplo, fazer uma renovação de CNH, ou eu vou fazer um pedido de uma segunda via de um IPTU, por exemplo, ou o que quer que seja, o documento que seja, a simples coleta do meu dado
por aquela instituição onde eu estou requerendo, por exemplo, um outro documento, é considerado um tratamento de dados. Então, tratamento de dados é qualquer operação que se refira à utilização de dados pessoais. Então, se eu consulto dados, se eu coleto dados, se eu compartilho dados, independentemente da razão pela qual eu faço isso, seja com o Poder Judiciário, seja com o órgão administrativo, seja com quem for, tá? Então, essas operações de tratamento, elas se estendem ao público e também todos os entes privados que coletem ou realizem qualquer tipo de tratamento de dados pessoais. E aí eu queria fazer um disclaimer com relação a dados, né? A gente fala em Lei Geral de Proteção de Dados, mas a gente não pode esquecer que a gente está se referindo aqui, nesse caso especificamente, apenas e tão somente a dados pessoais. Nós não estamos falando, por exemplo, de CNPJ, nem de outros dados quaisquer que a gente manipula no nosso dia a dia em razão do ofício ou em razão de qualquer função que a gente desempenhe. Nós estamos nos referindo apenas a dados pessoais. Tá? Continuando, né, nessa perspectiva do que prevê a LGPD, ela conceitua como agente de tratamento duas figuras bastante importantes, né, que vocês já me ouviram nessa noite, inclusive, falar, que é o controlador e o operador de dados. Quem que é o operador? Quem que é o controlador de dados, primeiramente, né? O controlador de dados é uma pessoa natural ou jurídica, em regra vai ser uma pessoa jurídica, né, de direito público ou privado, a quem competem as decisões referentes ao tratamento dos dados pessoais. Então, se eu coleto dado, seja pela razão que for, seja para a finalidade que for, e sou eu que decido o que eu vou fazer com esses dados pessoais, eu sou um controlador de dados. Se eu contrato, por exemplo, um software para imputar esses dados que eu coleto, né, porque eu considero que guardar os dados dentro desse sistema é mais seguro, a empresa que me fornece a licença de uso desse software é um operador de dados. Então, a gente está falando, por quê? Porque esse operador, ele não toma nenhuma decisão em relação aos dados. Ele simplesmente atende a um pedido ou a um estabelecido pelo controlador. Então, o controlador, ele decide, e nessas decisões estão pressupostas, inclusive, como é que eu vou guardar esses dados, com quem que eu vou compartilhar esses dados. Então, por exemplo, decidir qual software eu vou contratar para guardar esses dados, faz parte desse grupo, desse hall de decisões. Se eu vou guardar isso numa cloud, por exemplo, né? Se eu guardo na nuvem, que tipo de serviço eu vou contratar para isso? Essas são decisões que quem coleta o dado toma. E se ele toma decisões sobre o que fazer com esses dados, ele é, por natureza, um controlador de dados. Aquele que apenas recebe o dado e atende às decisões do controlador, ele é o operador, né? Por que ele é o operador? Porque ele não pode decidir o que fazer com os dados, ele simplesmente obedece ordens do controlador. Muito embora haja casos, e eu não vou abrir esse parênteses aqui para não complicar muito conceitualmente o que nós estamos discutindo, haja a possibilidade da gente ter um controlador e um co-controlador. Então, eu posso ser um operador, mas também posso utilizar esses dados para algumas finalidades que são específicas, que é o que algumas empresas de software fazem. Mas aqui, para o que a gente precisa, é suficiente que a gente entenda que o controlador é aquele que toma decisões a respeito dos dados pessoais e o operador é aquele que disponibiliza algum meio para que essas decisões do controlador sejam executadas, né? Então, isso é muito importante. O legislador também estabeleceu um capítulo específico, né, que é o artigo 23 e seguintes, sobre o tratamento de dados pessoais pelo poder público. Então, se vocês consultarem a legislação, vocês vão perceber que lá se fala da parte conceitual, inclusive o artigo 5º é uma espécie de glossário, né, de termos
que são bastante importantes na legislação e que são citados o tempo todo da legislação. No artigo 6º, a gente tem uma questão bastante importante, que é a questão dos princípios que todos os programas de governança devem obedecer, e depois outras questões atinentes ao titular dos dados, ao controlador e ao operador de dados. Lá no artigo 23, o legislador vai falar especificamente do tratamento de dados pelo poder público. Então, vocês vejam que a própria legislação, ela já pressupõe, né, um cuidado ou um olhar um pouco mais acurado para o poder público com relação ao tratamento de dados pessoais, justamente para que não fique essa ideia de que a lei ela se dirige ou ela foi pensada único e exclusivamente para empresas. Né? Então, aqui tem um trechinho, né, do artigo 23, o tratamento de dados pessoais pelas pessoas jurídicas de direito público, referidas no parágrafo único do artigo 1º da Lei 12.527, que é a Lei de Acesso à Informação, deverá ser realizado para atendimento da sua finalidade pública na persecução do interesse público com o objetivo de executar as competências legais ou cumprir as atribuições legais do serviço público. O que quer dizer, em outras palavras, que negociações como, por exemplo, no passado existiram entre o Tribunal Superior Eleitoral, que é o cadastro é o banco de dados mais completo que nós temos no Brasil, e birôs de crédito, são negociações, sob o ponto de vista da legislação, absolutamente legais. O poder público, muito embora detenha uma quantidade gigantesca de dados e informações muito ricas, todos os cidadãos podem utilizar essa informação apenas e tão somente para finalidades precípuas do poder público, e não outras comerciais ou de qualquer outra natureza que não se restringam à natureza pública dos órgãos que coletaram esses dados, né? Então, aqui apenas uma chamada de atenção para aquilo que eu já disse anteriormente, né? Antes do fenômeno do Big Data, o poder público poderia ser considerado o maior controlador de todos, além do maior, o mais antigo, né? Porque o que o poder público faz, inclusive pela própria natureza da sua existência, é coletar dados para que possa prestar os seus serviços. Então, desde sempre, o poder público foi o maior controlador de dados existentes, né? A governança de dados no poder público. Vamos falar um pouco de aspectos práticos aqui, né? Desafios que a gente tem para criar um programa de governança numa esfera do poder público. Primeiro, né? Identificar o tipo de pessoa jurídica, né? Esse é o primeiro desafio. Enquadrar como agente de tratamento, né? Se é controlador ou operador, em regra vai ser um controlador de dados. Fazer um mapeamento de dados dentro daquela instituição, aplicar hipóteses de tratamento, ou seja, justificar por que esses dados são coletados e o que é feito com eles, e olhar para requisitos de boas práticas de segurança da informação, justamente para evitar situações de incidentes, né? Primeiro ponto, identificação da pessoa jurídica. No poder público, quem são essas pessoas jurídicas que tratam dados pessoais? Então, União, Estado, DF, territórios e municípios, autarquias ou associações públicas, empresas públicas, sociedade mista e secretarias sem personalidade jurídica. Então, basicamente, a gente tem, dentro das pessoas jurídicas, olhando para a esfera do poder público, todos esses entes que precisam ser considerados no tratamento de dados pessoais. Esse é o primeiro desafio. Então, eu preciso, se eu trabalho num órgão do poder público, o primeiro ponto para iniciar o programa de governança de dados é identificar a pessoa jurídica, né? Se eu estou na esfera da administração federal, na administração estadual ou municipal, se eu estou numa autarquia ou se eu estou numa empresa pública, esse é o primeiro ponto de partida para o programa de governança, né?
Dentro da identificação da pessoa jurídica, né, e de todas essas que nós listamos aqui, a gente observa um impacto na elaboração dos documentos, na responsabilização e na amplitude do trabalho. Então, por que é importante identificar a pessoa jurídica? Dependendo da pessoa jurídica com a qual eu estou tratando, eu tenho uma natureza de documentos que são específicos, eu tenho responsabilidades que são específicas e eu tenho uma esfera maior ou menor para observar com relação ao tratamento desses dados pessoais. Então, a identificação da pessoa jurídica impacta imediatamente em outras decisões que nós precisamos tomar para criar um programa de governança olhando para os dados pessoais que são tratados no âmbito interno. Depois, como é que a gente faz o enquadramento do agente de tratamento, né? O órgão público, ele possui diversas especificidades, diferentemente de uma empresa, né? Então, ele é criado por meio de lei, tem abrangência da responsabilidade, vinculação a outro órgão, atuação para fins de operacionalização de políticas públicas sob a responsabilidade de outra entidade, né? Olhando para isso, né, a gente dificultador do enquadramento como agente de tratamento, porque muitas vezes ele não é só controlador e ele não é só operador, às vezes ele é as duas coisas ao mesmo tempo, né? Dependendo do tipo de tratamento de dados que ocorre ali dentro do ambiente interno. Aí vocês podem estar pensando assim, aí como é que eu vou saber isso, né? Para saber isso, a gente precisa fazer um mapeamento dos processos internos da instituição para chegar a essas respostas, né? Porque ao fazer o mapeamento dos processos de tratamento de dados internamente, é que nós vamos ter a resposta para essa pergunta: quem possui o poder decisório? Então, muitas vezes, né, a gente tem situações em que a própria empresa, né, vamos imaginar que é uma empresa pública, a própria empresa, ela controla os dados, mas ela também tem mecanismos de operação de dados. Então, ela compõe essas duas figuras numa mesma figura. Então, todo esse trabalho, isso não existe uma resposta, não existe uma receita. Olha, faz assim, siga esses passos que você vai chegar a essa resposta. Não, isso precisa ser feito no ambiente de cada uma das instituições onde o programa será implementado. Qual que é o principal erro que a gente vê no enquadramento, né, do agente de tratamento? Identificar o servidor público, pessoa física, como agente de tratamento. Então, o agente de tratamento, ele nunca vai ser o servidor público, ele vai ser a administração federal, ele vai ser uma empresa, ele vai ser uma autarquia, uma associação, uma secretaria, mas jamais vai ser o servidor público. Então, isso é fundamental que fique claro, porque é o principal erro que a gente observa quando as pessoas começam a se debruçar a realização de um programa de governança no âmbito do poder público, né? Então, aqui a gente tem um exemplo do provimento número 68 de 2020, do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul, né? Então, lá eles criaram esse provimento justamente para desfazer esse erro, né? O Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul é o controlador dos dados, ou seja, nenhum promotor de justiça é o controlador dos dados, mas o controlador dos dados é a instituição, o Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul, que é o controlador dos dados pessoais à sua disposição e a ele compete decidir sobre o tratamento destes dados. Essa definição, por si só, caracteriza o controle dos dados, portanto, como agente de tratamento, temos aqui um controlador. No âmbito do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul, os operadores são os membros, servidores e estagiários da instituição. Então, aqui a gente tem um desses exemplos, né? Vejam que eles nomearam como operadores pessoas físicas como operadores de dados e não como controladores. Controladores é a instituição. Como é que a gente faz o data mapping ou mapeamento de dados, né? Como a gente costuma chamar?
Alguns aspectos que devem ser considerados. Então, de novo, a visão para o mapeamento de dados, ela é sempre holística. Ah, alguém fez o mapeamento de dados numa outra instituição. Posso usar a receitinha de bolo que o fulano de tal usou, ou aquele esqueminha que a pessoa usou numa outra instituição? Pode. Vai dar certo? Não sei, provavelmente não. Por quê? Porque eu preciso olhar as especificidades, os departamentos que existem em cada instituição, a natureza do estado, quantas pessoas estão trabalhando ali, e normalmente essas informações elas não coincidem, razão pela qual, né, copiar mapeamentos de dados não costuma dar muito certo. Dados são alguns aspectos que devem ser considerados para a gente começar a pensar, né, num programa de governança. Dados são armazenados em ambiente físico e digital, então aí tem uma questão super importante, porque algumas pessoas querem olhar só para os dados que são eletrônicos ou que estão guardados em softwares, e os dados que estão em papel, inclusive no arquivo morto, também devem ser considerados, porque muitas vezes esses arquivos mortos, eles precisam de uma política de expurgo, porque muitas vezes o poder público está guardando dados excessivos que já deveriam ter sido descartados, inclusive sob o ponto de vista da prescrição, né? Não há, em regra, conjunto organizado de dados para a aceleração do mapeamento, então a gente tem que ir olhando e o que é feito com cada um desses dados, né? Necessidade de engajamento interno para a realização de mapeamentos. É impossível fazer mapeamento de dados sem a gente envolver quem trabalha com esses dados. Então, esses servidores que estão ali no dia a dia, que trabalham com os dados na sua rotina diária, eles precisam participar até para explicar como que funcionam esses processos. Maturidade baixa do órgão quanto à temática versus a necessidade da atuação global entre os departamentos para fins de mapeamento. O que acontece com isso? Muitas vezes a gente tem um tratamento de dados cuja maturidade sobre privacidade de fato é muito baixa, né? Então, às vezes há um compartilhamento, um acesso de dados indiscriminado. Todo mundo tem acesso a tudo, todo mundo tem chave de tudo quanto é lugar, documentos confidenciais não são muito confidenciais porque não são guardados da maneira adequada. Enfim, existe uma série de condutas que precisam e principalmente precisam ser mudadas muitas vezes em função de não estarem aderentes à legislação. Só que, de novo, tudo isso precisa ser feito em conjunto com as pessoas que trabalham com esses dados no dia a dia, e essas recomendações elas precisam ser feitas diretamente a elas, porque é elas que precisam mudar, né, esse processo, esses processos internos, para que a instituição esteja em conformidade com a legislação. Como é que a gente aplica as hipóteses de tratamento, né? Isso aqui é uma grande pegadinha e é super importante, né? Lá no artigo 7º, a gente tem as hipóteses de tratamento. O que são as hipóteses de tratamento? São as justificativas pelas quais eu posso tratar dados pessoais. Posso coletar, posso compartilhar, posso usar esse dado, fazer aquilo que eu acho ou que eu entendo que é a minha necessidade. A gente tem 10 incisos lá no... E aí, esses 10 incisos, eles são muito abrangentes, né? E eles costumam se prestar a diversas finalidades, razão pela qual a gente costuma dizer que a lei ela não veio para engessar processo nenhum. É importante, muitas vezes, que as empresas façam e mesmo o poder público, uma adequação, mas em nenhum momento ninguém está dizendo que não é para se fazer determinados processos, a menos que seja, por exemplo, comercialização de dados indiscriminadamente ou outras condutas que são previstas pela lei como ilícitas, né? Especificamente para o poder público, nós utilizamos como hipóteses de tratamento esses 3 incisos que estão descritos aqui, né? Primeiro, o inciso 2º, para o cumprimento de obrigação legal ou regulatória pelo controlador. Isso também é muito importante. Por quê? Porque o inciso 1º, lá do artigo 7º, é aquele que pressupõe que a gente tem consentimento para coletar e usar o dado pessoal. Então, todo mundo que não sabe fazer adequação de hipótese de tratamento, fala que tem que pedir consentimento.
Ai, tem que pedir consentimento para tudo. Vejam vocês, isso é tão descabido que imaginem se a Receita Federal fosse pedir consentimento para coletar nossos dados pessoais e para tratar os nossos dados pessoais. Seguramente ninguém daria esse consentimento, né? Por óbvio. Então, existem hipóteses que não pressupõem o consentimento, inclusive e principalmente para o poder público. O inciso 2 é uma delas, né? Então, quando eu coleto dados para o cumprimento de uma obrigação legal ou regulatória prevista pelo poder público, eu não preciso pedir consentimento. Quando a administração pública, né, coleta dados para o tratamento e uso compartilhado de dados necessários à execução de públicas previstas em lei e regulamentos ou respaldadas em contratos, convênios ou instrumentos congêneres, observadas as disposições do capítulo 4º desta lei, ela também não precisa pedir consentimento. Então, aqui eu tenho mais uma justificativa para que o poder público possa utilizar esses dados. E, por último, quando necessário para execução de contrato ou de procedimentos preliminares relacionados ao contrato do qual seja parte o titular, a pedido do titular de dados. Então, essas, em regra, são as 3 hipóteses de tratamento que a gente utiliza para fazer para enquadrar a utilização ou tratamento de dados pessoais pelo poder público. Por último, segurança da informação, né? Segurança da informação é o assunto do momento, em razão dos vazamentos de dados, né? Normalmente, os leigos dizem assim, mas quem que aparece no meu dado? Quem sou eu na fila do pão? Por que alguém se interessaria em roubar o meu dado? Certamente o seu dado individualmente, ninguém. Até porque um dado só, a menos que seja o dado de alguém muito importante, uma autoridade, ou para uma razão muito específica, um dado apenas não tem valor nenhum. Os incidentes de segurança ou vazamentos de dados, eles pressupõem vazamentos de bancos de dados, ou seja, né, conjuntos de dados onde, muito provavelmente, os nossos dados estão incluídos. E aí, qual que é o problema desse negócio, né? E isso é exatamente um negócio. Os vazamentos de dados, eles ocorrem não por curiosidade, como acontecia lá nos anos 80, em que existia aquela ideia de que o hacker entrava num determinado sistema apenas e tão somente para exercitar a atividade, o seu conhecimento. Isso hoje é um negócio. As pessoas vendem essas bases de dados e elas ganham dinheiro com esses dados. Isso só para falar de uma das possibilidades de utilização, mas há outras, várias e tantas, que nós poderíamos ficar aqui falando a noite inteira. Então, para que isso não aconteça, para que não haja acesso indevido aos dados que são coletados pelo poder público, é importantíssimo criar uma política de segurança da informação e aplicar essa política de segurança da informação. O que está previsto numa política de segurança da informação? Por exemplo, você não ter o mesmo login e senha utilizado por 50 pessoas. Por exemplo, porque normalmente os vazamentos de dados, pessoal, não ocorrem por conta do que a gente chama de rocket science, ou ciência de foguete. Ocorrem por ausência de medidas preventivas muito simples. Por exemplo, você ter um login e uma senha que é utilizada apenas e tão somente por uma única pessoa e ter uma política de troca de senhas, como, por exemplo, a cada 90 dias, a cada 120 dias. Coisas muito básicas, muito simples. Então, às vezes, a gente vê no poder público, né, que numa mesma repartição, todo mundo usa o mesmo login e a mesma senha. E aí a pergunta é, se houver um vazamento de dados e eu precisar fazer uma investigação, como é que eu vou saber quem acessou quando? Então, eu já corto aí a cadeia de custódia para organizar ou mesmo pensar se houve um cometimento de crime, como que eu posso construir, né, essa tese de onde partiu esse vazamento de dados. Então, normalmente são coisas muito simples, previstas na política de segurança da informação, para as quais as pessoas precisam ser treinadas, porque normalmente as pessoas têm
com relação à utilização de sistemas como softwares ou mesmo na internet, justamente por esse raciocínio de achar que elas não são tão importantes a ponto de alguém querer, né, roubar os seus dados, né? Aplicar a política de segurança da informação é algo bastante importante, porque apenas escrever e colocar dentro de uma gaveta, isso não serve para nada, né? Inclusive para requisitos de accountability da Lei Geral de Proteção de Dados, você ter uma política escrita dentro de uma gaveta é o mesmo que você não ter, porque o que conta é a aplicabilidade dessa política, ou seja, as pessoas precisam ser treinadas, elas precisam ser preparadas, elas precisam entender quais são esses riscos que estão pressupostos, né? Além disso, criar um comitê de privacidade ou de resposta a incidentes, numa situação de vazamento de dados, eu faço o quê? Chamo quem? Notifico quem? Crio. Por onde eu começo a investigar? O que eu faço quando acontece um vazamento de dados? A gente chama isso de protocolo de data breach, né? Que é um documento em que você tem todos os passos para uma situação de vazamento de dados. Mapear riscos referentes à segurança da informação, tanto do perímetro físico e lógico, quanto do perímetro, com relação àquilo que diz respeito aos sistemas. Então, dependendo do lugar, né, ter políticas claras de quem entra, como entra, quanto tempo fica, né, ter lugares específicos para documentos que são considerados críticos, documentos que são considerados sigilosos, quem tem acesso a esses documentos, inclusive do ponto de vista físico, né? E aí eu estou falando de armário, chave, salas que são segregadas de outros cômodos, por exemplo, da instituição. Engajar servidores, como eu falei, para atuar em conformidade com as boas práticas, né? Desafios de tudo isso, infraestruturas antigas, históricas, aqui em Rio Preto mesmo a gente tem, né? Vamos imaginar requisitos de segurança da informação para o fórum criminal que tem lá no centro, né? Chega a ser risível, porque o prédio é muito velho, né? Existem uma série de questões lá que não devem minimamente atender a requisitos de segurança. Eu estou falando do ponto de vista da segurança física, de acesso realmente, né? Por mais que haja boa vontade, ali faltam muitos requisitos e não é só lá. Existem outros prédios aqui em Rio Preto, como, por exemplo, o prédio em que fica a Empro, que é um prédio muito antigo também, com vários comprometimentos, inclusive da parte elétrica, e que guarda lá simplesmente todos os dados dos munícipes, porque lá a gente tem, né, um data center em que todos esses dados são guardados. Então, essas infraestruturas antigas, históricas, em que a gente tem dificuldades do ponto de vista físico, são um problema para a segurança da informação também. Orçamento vinculado e necessidade da demonstração de utilidade para aprovação de verba em segurança, né? Quando a gente está falando de poder público, a gente está falando de questões orçamentárias, então isso precisa estar previsto e devidamente justificados. E aspectos políticos eleitorais para a realização de metas e objetivos de segurança da informação. É importante que a gente diga que segurança da informação é política de Estado, não é política de governo, não é política de partido, mas é política de Estado, razão pela qual o próprio Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República tem uma série de documentos orientativos, porque isso deve ser, pelo menos em regra, política de Estado e não de governo, né? Outros norteadores, né? O titular, que é um conceito fundamental, que a gente não chama de dono dos dados, mas natural a qual se referem os dados pessoais que são objeto de tratamento. O encarregado, todo controlador deve ter um encarregado de dados, ou, se vocês preferirem, como a gente ouve aí comumente, um DPO, né, um Data Protection Officer, que é a nomenclatura que se consolidou na União Europeia, mas aqui na nossa legislação é um encarregado de dados. Quem que é essa pessoa? É essa pessoa que cuida do programa de governança, implementa e, mais do que implementa, ele faz as revisões
para saber se todos os processos estão aderentes à legislação, de forma que esse programa de governança ele é algo vivo, ele não é um documento que é para ser feito uma única vez e ser guardado. Não, ele precisa ser aplicado e o encarregado de dados precisa cuidar, né, dessa atualização frequente desses documentos. Um outro ponto também previsto no artigo 6º lá da legislação é a transparência fundamental, né, que é a garantia aos titulares de informações claras, precisas e facilmente acessíveis sobre a realização do tratamento e os respectivos agentes de tratamento, a despeito de nós termos outros instrumentos jurídicos de acesso à informação em relação ao poder público. O que a Lei Geral de Proteção de Dados prevê é que, independentemente da requisição do titular, os processos de tratamento, eles devem ser transparentes e disponíveis, independentemente de quaisquer legislações, de quaisquer requisições ou de outros instrumentos jurídicos disponíveis ao titular de dados. Por fim, né, olhando aqui um pouco para tudo que a gente viu, os titulares é o cidadão, né? Então a gente tem uma pluralidade de titulares, diferente de empresas privadas que possuem segmentos de atuação. O encarregado é uma nova função, a gente não tem esse cargo nem nas empresas e nem no poder público, é um cargo novo. Isso explica porque muitas pessoas estão cumulando esse cargo, né? Maior proximidade entre o poder público e a sociedade, porque é o encarregado de dados que faz a interface do poder público ou da empresa com o titular de dados. E a transparência, a importância de um portal, né, e documentos em linguagem simples ao titular, né, instrumentalização quanto ao atendimento dos seus direitos previstos lá no artigo 18. Então, é muito importante, a legislação chama bastante atenção para isso, que os documentos relacionados aos tratamentos de dados pessoais, eles contenham uma linguagem simples, de forma que qualquer pessoa com qualquer formação ou nível de instrução, tem a capacidade de ler, entender e compreender o que é feito pessoais. Agradeço a atenção de vocês, estou à disposição para perguntas. Doutora, parabéns, hein? Uma aula magnífica. Obrigada, doutor. Vamos lá. Tentei não me alongar muito, talvez não tenha conseguido ser tão concisa, mas é que os assuntos são muitos, doutor, então me esforcei, mas não sei se consegui, acho que me alonguei demais. Não, estou tranquilo. Doutor Odinei, alguém aí quer fazer alguma pergunta? Eu tenho. Vamos lá, doutor. Eu tenho, assim, algumas dúvidas, algumas se esclareceu, mas principalmente com relação ao exercício da advocacia. Isso é uma coisa que, de fato, nós vamos ter que enfrentar com essa Lei Geral de Proteção de Dados. É claro que o advogado mantém aí aquilo que a minha geração chamou de banco de dados, né? Não sei se é esse, se é esse o nome ainda. Eu tenho aqui ainda, doutora Adriana, parabenizando a senhora pela palestra, verbalmente, desde o primeiro cliente, o primeiro processo, no qual trabalhei lá em 1982. Mantenho esse arquivo todo, esses dados todos, que estou digitalizando, inclusive, e cadastrando em softwares próprios de não sei para quê, de controle jurídico de processo. Esses dias eu tive uma experiência curiosa a respeito disso, em que o neto de um sujeito para quem eu fiz um inventário veio aqui procurar informações sobre o processo
e meio que duvidando que eu tinha concluído o processo de inventário, eu peguei a minha pastinha já digitalizada, abri o computador na hora e mostrei para ele que havia um recibo de entrega do formal de partilha para o avô dele, né? Então, a gente mantém. Agora, ao mesmo tempo que a gente mantém isso pode fugir do controle, esses dados do cliente que nós mantemos hoje num software, esses de controle de processo, cadastramos a clientela, para quem nós enviamos e-mails, enfim, temos telefone, tudo. Nós somos dele o controlador? Essa é a primeira pergunta. Bom, veja bem, nós somos dele o controlador. Esses mesmos dados, eles são utilizados em instrumentos particulares, às vezes se faça lá um compromisso de compra e venda de um imóvel, ou se faça lá um contrato de locação atendendo o cliente, e outras vezes, e na grande maioria das vezes, com informações que vão para uma plataforma pública. Para distribuir lá a ação, eu preciso dizer que a doutora Adriana Cancian, CPF número tal, RG número tal, endereço número tal, é autora da ação, e o doutor Leonardo Ribeiro é o réu, e passo lá todos os dados dele também. Neste caso aí, o controlador, então, porque nós somos privados, particulares. O controlador é o público, ou seja, dados que estão sob o controle de alguém na esfera privada é transferido para o poder público. Algum risco de responsabilidade desse controlador privado? Entendeu a minha dúvida? Doutor Marcelo, acho que está com o microfone ligado, doutor. Só para que a gente não ouça nada que pode ser que não devamos ouvir, né? Doutor Odinei, eu vou lhe dar um exemplo e acho que o senhor vai entender claramente qual que é o papel do advogado, do escritório de advocacia, né? Imagine que o senhor vá lá no laboratório para fazer um exame de sangue. Se o laboratório não coletar seu nome e alguns dos seus dados, o que vai acontecer? Dificilmente ele vai conseguir prestar o serviço para o qual o senhor está contratando. A questão do advogado é a mesma. Então, quando um cliente lhe contrata para a prestação de um serviço jurídico, está pressuposto na prestação do seu serviço que o senhor vai compartilhar os dados dele com o poder público ou, muitas vezes, em algumas esferas privadas, em cartórios, ou mesmo com outras pessoas com as quais ele vai estabelecer tratativas comerciais. Então, em regra, esse compartilhamento de dados não pressupõe nenhum risco para o senhor, porque esse compartilhamento está absolutamente enquadrado na natureza do serviço que o senhor presta. Agora, esses mesmos dados que os titulares disponibilizam para o senhor, para a prestação do seu serviço jurídico, né, e o senhor guarda aí no seu escritório, seja em papel, seja em software, o senhor tem a obrigação de manter uma série de salvaguardas relacionadas à segurança desses dados, para que esses dados não sejam acessados indevidamente. Então, vamos imaginar que houve um vazamento de dados e descubra-se que os dados vazaram aí do seu escritório. Aí o senhor é responsável por isso. Por quê? Porque ao entregar os dados para o senhor, o titular, ele confia ao senhor a responsabilidade da guarda desses dados. Então, seja em papel, num arquivo, ou seja num software, no ambiente eletrônico, o senhor precisa estar atento a essas medidas. Mas no caso de compartilhamento, em razão da natureza do serviço prestado, com relação a isso, o senhor pode ficar absolutamente tranquilo. Se o senhor me dissesse, né, que usava os dados dos clientes, por exemplo, para mandar convites para, talvez, vamos supor que o senhor fosse presidente de uma associação e o senhor pegasse o mailing aí do seu escritório e mandasse convites de eventos dessa associação para os seus clientes aí do escritório, aí nós teríamos um desvio de finalidade, porque quando os clientes
dados para o senhor, eles o fizeram em razão do serviço jurídico que eles estavam contratando, e não para nenhuma outra finalidade. Mas quando o compartilhamento e a utilização desses dados fica restrita à prestação do serviço, nesse caso não há com que se preocupar. Isso foi muito esclarecedor, não só no aspecto do exercício da advocacia, que a senhora respondeu, mas também para nós na vida privada, porque nós temos nos deparado ultimamente com uns pedidos de autorização e disponibilização de dados inusitados. Esses dias eu fui convidado, a minha mulher, nós fomos convidados para o casamento e fui ver a lista de presentes lá para comprar o presente para o jovem casal que se unirá aí pelos laços do matrimônio nos próximos dias. E o cara me pede uma autorização para que meus dados sejam compartilhados. Não comprei o presente. E esse tipo de comportamento, a gente tem, você falou em clínicas, nós temos observado em clínicas, orientados por advogados. Na medida que você dá essa autorização, você abre a possibilidade do sujeito disponibilizar os seus dados para aquilo que vai além do inerente ao exercício da profissão, entendeu? Eu não estou pegando autorização de cliente meu para disponibilizar dados dele em processo, porque você bem me respondeu aí, doutor. É inerente ao exercício da atividade. Pressupõe que eu preciso disso para entrar no processo, para preencher procuração, para qualificar em petições. Mas as pessoas, as empresas, de um modo geral, estão pedindo autorização para dispor dos dados. Curioso que uma lei feita com tanto... Bom, primeiro com a gestação tão longa e com tanta preocupação com segurança, está dando aso à utilização torta dela, porque, olha, por causa da lei eu preciso da sua autorização, o sujeito pega a sua autorização, você liberou os seus dados para quem ele quiser oferecer. Doutor, o senhor tem toda a razão e eu chamo a atenção, sobretudo, para as práticas do varejo, né? Todo mundo que está me escutando aqui já deve ter se deparado, por exemplo, com situações do tipo: quero comprar uma dipirona, por exemplo, em qualquer farmácia daqui de Rio Preto e de qualquer cidade, mas vamos falar daqui de onde nós estamos, né? Você quer comprar, por exemplo, um medicamento muito simples, muito barato, pago em dinheiro, e quando você chega, a primeira coisa que te perguntam é o seu CPF. Pois vai na loja americana aqui em Rio Preto, já vou dar nome e sobrenome, e peça lá na loja americana um chiclete. Olha, eu quero um chiclete, tá? E eles pedirão o seu CPF. Eu não quis dar o CPF e a moça não me vendeu os chicletes. O que está ferindo o Código de Defesa do Consumidor. Pois é. Além disso. Pois né? Pois é. E eu perguntei para ela, e ela disse para mim que isso era uma ordem que ela tinha da direção da empresa, da gerência da empresa. A mocinha, coitada, sim, óbvio, não é ela a decisora, ela está só cumprindo ordens, mas é uma interpretação enviesada da legislação. O doutor Frederico Memberg, que é um promotor de justiça lá do Distrito Federal, ele já vinha, antes da Lei Geral de Proteção de Dados, olhando com bastante cuidado para as redes de drogarias, em função do fato de que eles utilizavam os dados dos clientes, sobretudo para compartilhar com laboratórios farmacêuticos. Então, o senhor imagina que haja uma base de dados muito grande, né? Especialmente dessas pessoas que têm doenças e compram remédios controlados, ou então esses remédios de uso frequente, e essas bases de dados, elas são muito valiosas. E o que acontece especialmente no varejo? Não só nas farmácias, mas em redes de supermercado, isso também é bastante frequente. O sujeito agora vai chegar a época do Natal e todo mundo vai ver isso. O sujeito bota lá um carro, uma moto ou um cartaz de que vai fazer um sorteio e convida o consumidor para disponibilizar os seus dados pessoais para participar desse sorteio. O que o consumidor pensa?
que os seus dados vão ser utilizados exclusivamente para participação do sorteio, o que não é verdadeiro, né? As redes varejistas utilizam essas bases de dados para a ciência do consumo, para perfilização, para saber até a marca do papel higiênico e com que frequência a gente compra esse produto nos supermercados, porque a ideia é fidelizar o cliente e oferecer para cada um dos clientes produtos que sejam cada vez mais próximos da sua preferência. Mas veja, nós temos aí um desvio claro de finalidade. Porque ao disponibilizar os dados, por exemplo, para participar de um sorteio, eu não disse que eu queria que o meu dado fosse analisado e nem estava querendo dizer que eu queria me tornar fiel àquela rede supermercadista ou quaisquer outras que sejam. Então, essa ideia, hoje, as empresas elas têm usado a legislação até por conta de poder continuar usando os dados que eles já tinham, porque, o senhor imagina, ninguém vai jogar esses dados fora, isso é dinheiro, né? Eles gastaram para coletar esses dados. Então, agora eles trazem para o consumidor o que a gente chama de privacy notices, que são esses avisos de privacidade, dizendo, olha, com base na Lei Geral de Proteção de Dados, para que você continue tendo descontos ou acesso a uma série de promoções, você precisa dar a sua autorização. Ser uma coisa semelhante com a doutora Daniele, que trabalha conosco lá no escritório, doutor Marcelo, essa semana numa farmácia no centro aqui de Rio Preto. Então, a lei, embora ela tenha sido trazida, né, para proteger o titular de dados, proteger o consumidor, ela tem sido utilizada de forma enviesada, mais para enganar o consumidor do que para protegê-lo especialmente, infelizmente. Deixa eu contar uma experiência para os colegas, todos, por sorte de vocês, mais jovens do que eu. Certa vez, precisando de uma estagiária, uma estagiária que fosse, eu disse aos outros que eu tinha, ó, precisava arrumar mais um estagiário, desde alguém que queira aí, eu quero um aluno do curso noturno, eu quero esse estagiário no período da manhã. Apareceu aqui uma moça, dizendo que já tinha prática, já trabalhava com estagiário de escritório, e eu disse para ela qual era a oferta de salário, ela fez, não, muito pouco, eu preciso ganhar mais, porque teve que pagar a faculdade, tá bom, isso não posso pagar. Ela disse, e se eu trouxer para o senhor o banco de dados de clientes que eu tenho nos escritórios pelo que passei, o senhor não paga? Muito bem. Claro que ela foi posta para fora do escritório, e nem quis saber de qual escritório ela tinha trazido. Portanto, deve ser cuidado, inclusive, no escritório com relação a isso. Secretárias e estagiários que levam os seus bancos de dados muito facilmente. Não levava antigamente, porque ele teria que tirar a fotocópia de 1,5 tonelada de papel, mas hoje ele leva um pendrive que não pesa 5 gramas, né? Então, isso é um negócio preocupante. Olhar para as questões de segurança da informação, né? Quem tem acesso às informações, a quem a gente confia as informações, porque um dado muito importante é que a maioria dos incidentes de segurança, de vazamentos de dados, eles partem de insiders, ou seja, de pessoas de dentro da empresa, de dentro do escritório, de dentro da companhia, porque é exatamente essas pessoas que conhecem os processos e que têm acesso a essas informações. Então, esses treinamentos voltados à segurança da informação e essas boas práticas, elas são, de fato, muito salutares. Muito bem. Doutor Marcelo? O doutor João Paulo, do nosso grupo, grupo de Direito Administrativo. Quer fazer alguma pergunta, doutor? Pergunta, eu acho que não, né? Mas primeiro agradecer a doutora Adriana pela exposição. Eu sei que a administração pública tem tem um desafio muito grande, principalmente quando a gente fala no âmbito municipal,
Porque quando a gente vai verificar os entes do Estado, de União, a gente está falando de entes mais bem estruturados, servidores melhores qualificados, e até por conta do Pacto Federativo, muita coisa operacional ficou para o município. E principalmente os municípios menores não têm um quadro funcional bom, vamos dizer assim, que supra a necessidade. E quando a gente separa entre poder executivo e legislativo no município, a gente vê que o legislativo ainda sofre um pouco mais. Tem câmaras municipais, por exemplo, que só não tem nem, sei lá, tem um servidor efetivo. Então, para você estruturar isso dentro de um órgão municipal, é muito complexo. Você tem dentro do executivo, sei lá, uma SAEB, né, uma autarquia, ou uma empresa pública. Se você tem diversos órgãos onde tem pessoas que mal sabem fazer um ofício. Às vezes você não tem um sistema que seja totalmente confiável. Então, acho que, assim, eu não falo quanto à lei, né? Porque a gente entraria mais na questão moral e ética, porque a gente sabe que a legislação ela não é ruim, mas a operacionalização dela depende muito da moral dos servidores e de quem opera os dados. Eu acho que uma crítica que eu teria que fazer mais seria nessa questão do próprio Pacto Federativo, porque eu acho que muita coisa ficou para o município, mas esqueceram de aumentar mais os limites de gastos do município. Então, você tem no executivo um gasto de pessoal muito baixo dentro do nível técnico que é exigido para operacionalizar as políticas públicas. E ainda mais quando a gente entra na questão da transparência em si. Eu sou servidor público, sei lá, 18 anos, e eu tenho dificuldade, às vezes, de entrar no portal da transparência. Imagine um cidadão, sabe? Então, essa questão da transparência é um desafio, acho que, muito grande. Eu, às vezes, me pergunto, não sei se é porque eles realmente não querem dar tanta transparência ou porque não sabem como dar essa transparência. Sinceramente, às vezes eu perco um pouco da esperança de que isso vai melhorar, mas, ao mesmo tempo, também eu vejo que pode ser melhorado. Eu acho que um grande desafio para a implementação da LGPD, hoje na administração pública, é justamente nesses entes, porque, primeiro, é esse levantamento da necessidade dos dados que precisam ser tratados, porque as pessoas mal sabem quais são esses dados. E, segundo, a própria implementação da lei. A administração não sabe nem como contratar um serviço para poder fazer isso. Se contrata separado o levantamento e depois a implementação, se contrata tudo junto. Isso aí a gente já entra dentro da própria questão da lei de licitações. Por outro lado, a gente já tem outros órgãos maiores, como o próprio TJ, mas a gente não pode falar do TJ porque é um órgão que tem 60 mil servidores. Eles têm uma estrutura totalmente diferente, assim como o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Então, acho que a grande dificuldade, aí entra muito o papel da gente como operador do direito, aí, de tentar ajudar esses entes mais frágeis, vamos dizer assim, na implementação da LGPD. E, doutora Adriana, mais uma vez, obrigado pela explanação. Eu é que agradeço as suas considerações, doutor João Paulo, e muito oportunas, né, diga-se de passagem, porque eu não mencionei, mas aqui no Brasil, quem tem tratado dessas questões relacionadas à aplicabilidade da Lei Geral de Proteção de Dados é a ANPD, né, Autoridade Nacional de Proteção de Dados. E na agenda regulatória 2021-2022 estão previstos diversos temas constantes da legislação, e um deles que mais estava preocupando o setor produtivo era a aplicabilidade da lei nas micro, pequenas empresas e startups. Porque, como deu para notar, são muitas as exigências, e aí a gente tinha uma questão, inclusive, orçamentária, porque imagina que uma empresa de médio e grande porte, ela possa contratar um encarregado de dados ou possa contratar uma consultoria especializada, mas uma startup que muitas vezes trabalha com grande volume de dados, tem lá duas pessoas, dos fundadores e às vezes mais uma, e não dispõe, né, de recursos financeiros para isso. Então, a ANPD acabou de lançar uma regulamentação, né, está trabalhando nessa regulamentação mais flexibilizada, vamos dizer assim, para a aplicação da Lei Geral de Proteção de Dados no âmbito dessas empresas que são menores e que têm mais restrições orçamentárias. Me parece que a sua fala vai muito ao encontro, né, olhando até, fazendo uma analogia
com as micro e pequenas empresas. Então, quais são os requisitos que a administração federal, por exemplo, ou estadual, vão ter que atender da legislação, visto que tem, né, uma quantidade maior de dados que são tratados, visto que tem mais servidores e que tem uma capacidade orçamentária melhor, e os municípios, né? Especialmente os municípios pequenos, porque a gente está falando, quando a gente fala municípios, a gente está falando desde São Paulo até Badibacite, né? Então, todas essas questões, e a lei é a mesma para todos. Então, fazendo uma analogia com essa questão das micro e pequenas empresas, a mim me parece que seria muito salutar se a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, ao pensar quando estiver tratando especificamente da regulamentação da legislação para o poder público, que olhe para os municípios com mais acurado do que com relação aos outros entes, como, por exemplo, a Administração Pública Federal. Então, acho muito oportuna essa sua consideração. Eu faço parte de um grupo de pesquisa na USP, lá na Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, que interfaceia diretamente com a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, e não me esquecerei de fazer essas suas considerações na próxima oportunidade em que nós estivermos juntos. Muito obrigada. Doutora, o Leonardo Ribeiro parece que quer fazer uma pergunta para a senhora. Pois não, doutor. Vamos Oi, lá. Leonardo, por favor. Boa noite, doutores. Tudo bem com os senhores? Espero que sim. Boa noite, doutora Adriana. Dizer Boa que noite. é grande satisfação que eu estou ouvindo a senhora, que eu já conheço o trabalho da senhora. Eu tenho um amigo em comum com a senhora, que é o Vinícius. Ele trabalha com a senhora. Nós dois éramos de Cardoso. Falar sobre a importância também, parabenizar por estar dispondo do seu conhecimento para falar sobre esse tema que é de tamanha importância, tendo em vista que, até ressaltando algo que a senhora já falou, há algumas diretrizes tão simples de serem tomadas no dia a dia na segurança da informação, e às vezes os controladores e operadores pensam, meu Deus, tem tanta coisa para fazer, né? Pensando até em com os pendrives que eu uso, mas eles simplesmente pinçam o pendrive e eles não sabem da onde veio aquele pendrive, por onde passou. É uma coisa tão simples, né, que poderia estar aí acarretando um problema tão grande. Então, realmente, essa informação que nós estamos tendo aqui hoje, que a senhora continue espalhando, porque é de suma importância. Eu tenho duas perguntas que têm, assim, mexido comigo desde o momento que eu comecei a tentar estudar um pouquinho sobre LGPD, e uma está com base um dos primeiros documentos informativos e orientativos que a ANPD lançou, que era sobre os agentes de tratamento de dados, que estava uma confusão geral, acho que foi por volta de maio, abril, eles lançaram o primeiro documento, e ali eles disseram que o controlador e o operador deveriam ser entidades diferentes. E eu me assustei quando eu vi aquilo, porque eu acho que tornou muito oneroso para empresas privadas quanto para o Estado. Você ter, até abrir aqui para, que já faz um tempo que eu li, para não me confundir, fala que devia ser entidades distintas, para não ocorrer subordinação entre o operador, né, que está ali em nome do controlador, e o controlador. Eu queria saber da opinião da senhora se a ANPD vai pegar muito pesado em relação a isso, se vai ter uma certa flexibilidade e proporcionalidade na hora de analisar a estrutura, se a senhora acha que essa orientação pode mudar. E a segunda pergunta, eu acho que até mais direcionada aos advogados, talvez eles tenham recebido a mesma mensagem que eu, às vezes por e-mail. Algumas empresas se intitulam como corretoras de dados. Elas captam dados por meio de sistemas desenvolvidos na internet e dizem que, por meio da LGPD, adequados à LGPD, estão repassando, fazem a venda desses dados que eles estão adequados.
Até questionei, achei muito estranho, falei assim, ó, vocês têm certeza que vocês estão adequados ao LGPD, tendo em vista, como a senhora bem ressaltou, tudo bem que alguns clientes podem ter dado consentimento, às vezes a gente dá ok lá nos consentimentos e não lê os termos, mas eu já li algumas cláusulas e a maioria não é ligada a essa finalidade, não dá essa finalidade de corretagem de dados. Eu queria que a senhora desse sua opinião sobre essas duas coisas, a concentração da figura do controlador e do operador na mesma entidade ou na mesma pessoa, e em relação a essa questão da correntagem de dados aí, que o pessoal chega nos advogados e fala que está de acordo com a LGPD. Oi, Leonardo. Deixa eu te responder, então, resumidamente, porque nós poderíamos conversar sobre horas sobre esses dois temas, né? O primeiro é que esse documento orientativo da ANPD, pelo que eu tenho acompanhado, né, na comissão de normatização lá da autoridade, ele foi um primeiro estudo, né? Então, eu tenho visto que outros temas, para além dos agentes de tratamento, estão sendo mais amadurecidos e têm sido considerados de forma diferente. Eu acho que existe uma razão para que isso tenha sido colocado dessa forma, né? Em função do fato de que a existência de relação de subordinação muitas vezes pode viciar o tratamento de dados, né? E isso é bastante comum que aconteça, mas olhando para o contexto brasileiro, e aí eu até me antecipo dizendo que esse também é um pensamento do Dr. Valdemar Ortunho e de outros diretores da ANPD, pelo que eu já pude ouvir em outras oportunidades, a gente tem um contexto que é muito complexo, né? Tanto do ponto de vista dos segmentos de negócios, do poder público, mas principalmente do ponto de vista financeiro. Então, a gente tem uma disparidade muito grande para o atendimento à legislação, de forma que, se a ANPD engessar muito todas essas figuras, vai ficar muito difícil para que a empresa, ou o poder público, ou quem quer que seja, controlador, operador de dados, esteja em conformidade com a legislação. Quando eu estou do lado aqui do setor produtivo ou do poder público, e eu penso nos processos, por exemplo, de investigação ou de denúncia da ANPD, eu fico imaginando quais são as coisas, quais são os requisitos, né, que eles vão olhar para entender se uma empresa está em conformidade ou não. E eu acho que o contexto prático e o contexto específico de cada um é que deve ditar, né, o quanto de esforço, inclusive olhando sob a perspectiva da boa-fé, aquele controlador de dados está configurado ou não daquela maneira, né? Então, eu acho que, como o próprio nome diz, é um documento orientativo, mas eu acho que isso passa por outros critérios para além do que está exposto lá. Então, acho que isso não é uma questão fechada, né? Em resumo, o que eu quero te dizer é isso. Eu acho que é aplicável em alguns contextos, mas eu acho que há outros contextos em que isso é discutível. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto, Leonardo, é que, em regra, é mentira que as empresas estão em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados. Por que eu estou dizendo que, em regra, é mentira? Porque, na minha experiência, eu já trabalhei em mais de 50 programas de implementação de Lei Geral de Proteção de Dados, já interfaceei com os mais diferentes setores produtivos, os mais diferentes segmentos de negócios, e o que eu vejo é que aquelas empresas ou aqueles segmentos que trabalhavam com dados de uma forma muito distante do que prevê a legislação, vamos dizer assim, né? Elas estão enfrentando bastante dificuldade. Vou te dar um exemplo, né? Um exemplo clássico, que são os birôs de crédito. Então, se você olhar para todos os produtos Boa Vista e Serasa Experian, todos eles vão dizer que eles estão em conformidade com a legislação. Mas numa discussão, né, um pouco mais aprofundada, e eu posso te dizer isso por experiência própria, porque já debati fartamente com a DPO da Boa Vista, a tese deles não se sustenta. Então, a lei, como a gente costuma dizer, né, a palavra que melhor define o direito é depende.
quando qualquer pessoa nos pergunta sobre qualquer assunto do direito, a primeira resposta que nós damos é depende. Depende do quê? Depende do contexto, depende de quem fez, depende do lapso temporal, depende da questão histórica, depende de uma série de coisas, né? Mas, né, essa que é a beleza do direito, muitas pressupõe que as pessoas utilizem a legislação de forma enviesada, exatamente da forma como eu estava colocando para o doutor Odinei agora há pouco. Então, você ter uma base legada, por exemplo, um banco de dados que você já tinha coletado antes da LGPD, e você querer manter esse banco de dados, utilizando esse banco de dados, sabendo que para isso, e muitas vezes você precisa pedir consentimento, isso pode te colocar numa situação de fazer um aviso de privacidade, dando uma série de informações que podem não ser verdadeiras, apenas e tão somente para você ter o consentimento. Então, chamo a sua atenção para que você olhe com bastante rigor essas propagandas ou essas notícias, esses e-mails que chegam, porque, em regra, eles infringem a legislação. Então, são objetivos comerciais explícitos e a ideia é comercialização de dados pessoais mesmo, que é uma conduta absolutamente condenável sob a perspectiva da lei. Até uma questão muito interessante, né, que a senhora falou, é que muitas pessoas, elas acham que estão adequadas pelo fato de ter um operador de dados, que é uma empresa de software, aí você chega e conversando, não, aqui está tudo ok. Porque eu contratei uma empresa X e ela faz. Eu falo, mas você é o controlador, você tem que estar adequado, né? Uma vez conversando com um advogado, amigo meu, e nós temos, né, muitas pastas físicas, acredito que a maioria ainda também tem as pastas físicas, e estava descartando algumas coisas. Aí eu disse, está vendo essas informações que você está descartando? Tem dados pessoais aí, você vai descartar de qualquer forma, você vai avisar os seus clientes que isso foi descartado, isso é LGPD, não é você contratar, né, uma empresa de software, então tem essa falsa implementação. E a senhora tocou no outro assunto, a senhora puder me responder rapidamente também, que eu acho muito assim, importante, dessa questão de antes da entrada da vigência da LGPD, você teve coleta de dados. Eu vejo 3 momentos ali que às vezes tem gerado uma confusão até em mim. Antes da entrada da vigência da LGPD, você teve coleta de dados, aí você tem a entrada da vigência da LGPD, continuando com coleta de dados, mas não tinha ainda, tinha vacância das penalidades, que todo mundo está pensando em LGPD em agosto de 2021, mas a LGPD já estava em vigor, as penalidades foram postergadas para implementação. A minha maior dúvida é entre esse lapso, quando entrou em vigor os artigos da LGPD, alguns artigos, teve aquela vacância para as penalidades, teve coleta de dados nesse momento. Essas pessoas que fizeram essas coletas de dados antes da penalidade entrar em vigor, mas já na vigência da LGPD, eles vão ter que correr atrás de todos esses clientes que eles armazenaram os dados? Bom, vou te responder de forma bem objetiva. Nós chamamos esses dados de base legada, né? Que são as bases de dados coletadas antes da vigência da legislação. A lei entrou em vigor em 18 de setembro de 2020. Então, todos os dados coletados até 17 de setembro de 2020 fazem parte dessa base legada. Se o controlador, por alguma razão, deseja continuar utilizando essa base, precisa fazer o enquadramento legal. Se o enquadramento legal mais adequado for o consentimento, ele precisa coletar o consentimento de todos esses titulares para continuar utilizando esses dados pessoais. A partir de 18 de setembro de 2020, aí eu tenho que ter uma coleta que já esteja em conformidade com a legislação. Depois dessa data, a coleta, por exemplo, continua igual, por que essa data ela é emblemática? Justamente por causa do período de vacatio legis. Então, de 15 de agosto de 2018 até 17 de setembro de 2020, é isso mesmo, 2020, eu tenho um período aí
que foi justamente o período para que todo mundo pudesse se adequar. Então, não existe uma razão objetiva para que você diga, ah, não, eu não tive tempo, eu não consegui, eu não sabia, ou coisa do gênero, fazendo uma analogia, já que você citou que você trabalha com processo penal, usando a mesma analogia que a gente usa no direito penal. Então, a data importante a ser considerada é a data em que a lei entrou em vigor, que é 18 de setembro de 2020, salvo engano. De 1º de agosto de 2021 para frente, há possibilidade da aplicação de multas e outras penalidades pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados, o que não excluía, por exemplo, a aplicação da lei pelo Poder Judiciário, que foi feito, inclusive, mais de 600 sentenças pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, né, e outros órgãos administrativos, tais como o Senacom, do Ministério da Justiça, Procon, entre outros. Então, a ideia é que a gente olhe exatamente para essa data, para que a gente tenha esse marco temporal de conformidade com a legislação. Doutora, gostaria de fazer uma pergunta. Pois não, doutor. Se o consentimento do titular para o uso dos seus dados pode estar inserido, por exemplo, numa cláusula de contrato de honorários, ou tem que ser um termo apartado? Num contrato de honorários de advogado, doutor? Isso, eu, cliente, fiz um contrato de honorários, pode ser com uma pessoa física, com uma jurídica, e esse consentimento do titular para o uso dos dados dele pode estar inserido num contrato de honorários, ou tem que fazer um contrato à parte para um termo apartado? Doutor, em regra, a melhor base legal para coleta de dados para prestação de serviço jurídico não é o consentimento, pode ser a utilização por conta de base legal, de obrigação legal, tal como eu estava explicando para o doutor Odinei. Então, em regra, não é necessário uma cláusula específica de consentimento no contrato de honorários, tampouco um instrumento apartado. É óbvio que em situações muito específicas, né, em que a utilização dos dados deva ser utilizado para razões que fogem da prestação do serviço jurídico, aí isso pode constar do contrato, sem problemas, não precisa ser um documento apartado. Mas, em regra, o contrato de honorários, ele não precisa necessariamente ter uma cláusula de consentimento. Ok. Alguém tem mais alguma pergunta? Eu só queria pegar um gancho no que o Leonardo estava falando, e a doutora Adriana também. Pois não. Até para finalizar, para a gente não se estender muito. Mas, assim, eu acho que a gente, como eu já falei, como operador de direito, a gente tem uma responsabilidade muito grande quanto à operacionalização dessa lei. Ainda mais nessa época de pandemia, a gente sabe que, por conta de teletrabalho, questões de digitalização e virtualização das relações, choveu, vamos dizer assim, chove aventureiros no ramo da LGPD, assim como de compliance, assim como de alguns ramos que a gente sabe que está meio que na moda, né? Vamos dizer assim. Então, o que eu penso nisso? Para as pessoas que se interessam realmente em trabalhar com a LGPD, eu acho que a doutora Adriana vai concordar, a gente sabe que não é uma coisa específica, eu vou trabalhar com a LGPD assim como eu trabalho como administrativo, outro como família. Hoje, uma das competências do profissional é justamente a interdisciplinariedade, né? A gente tem que entender que a LGPD, a gente está falando aqui dentro da administração pública, tem questões legais diferentes do que seria dentro de uma empresa privada, assim como seria diferente com empresas internacionais que venham operacionalizar no Brasil. Então, eu acho que a gente tem que ter só um pouco de cuidado, até na hora de levar as informações para a administração, para os clientes que a gente tem, mostrar que não é qualquer empresa, como o Leonardo falou, de processamento de dados, ou esses aventureiros que vêm vendendo a fórmula secreta, né? A doutora Adriana falou mais cedo que vamos engessar uma política de privacidade que vai servir para toda a administração pública, sabendo que nem toda administração pública tem o mesmo formato, não tem a mesma quantidade de órgãos, não tem a mesma nomenclatura, às vezes, por exemplo, um usa secretarias, outro usa o nome coordenadorias e por aí vai.
Então, fica só essa observação também, porque a gente vê hoje falando, inclusive na própria administração pública, sobre a integridade, né, nos programas de integridade, tanto na contratação de empresas. Então, é um nicho que a gente pode estar trabalhando, mas que para trabalhar nisso, a gente também tem que saber que não é uma coisa simples, que é só ler a lei da LGPD e achar que, por si só, vai conseguir implementar uma política de proteção de dados. Então, fica só esse alerta aí, tá bom? E eu vou aproveitar até convidar, dia 26 de outubro agora, eu sou sócio de uma EduTech, a gente vai fazer um webinário de compliance, mas é bem bacana, a gente vai falar também sobre questões de dados e tudo, então eu vou deixar até o link aqui para quem se interessar, mas e mais uma vez agradecer a doutora Adriana aí pela exposição e pelo aprendizado. Obrigada, doutor. Estou sempre à disposição para o que vocês precisarem e eu puder ser útil. O doutor Marcelo, a gente está sempre em contato, ele tem total acesso a mim, então a gente está sempre conversando e sempre que vocês precisarem, estou por aqui. E só para dizer que, realmente, viu, doutor João Paulo, esse negócio dos programas de implementação parece muito engraçado, parece muito simples, mas, na verdade, não é, né? E como a gente, né, e o Leonardo lembrou bem desses documentos orientativos aí da NPD, um dos grandes desafios dos advogados que trabalham com programas de implementação de proteção de dados é que a gente tem que consertar a asa do avião voando, né? Então, há uma série de desafios, problemas que acontecem, né, ao longo dos processos. E é como eu disse para vocês, eu já trabalhei em programas de implementação muito diversificados, como, por exemplo, o Parque Tecnológico de Itaipu, até uma startup aqui em Rio Preto, entre outras várias, porque eu já trabalhei em muitos programas, e eles não se copiam, né? Então, a gente tem desafios que são diferentes e pressupõe realmente uma experiência e um conhecimento interdisciplinar, sobretudo das áreas de engenharia da computação, bastante consistente. Então, a gente tem visto muitos colegas advogados querendo trabalhar com a legislação, e eu acho que é muito bom, porque tem trabalho para todo mundo, né? Visto que todas as empresas, toda a administração precisa passar por esses programas, mas a gente tem visto muitos equívocos também. Então, é importante que todo mundo, né, conheça bem onde está entrando, porque aparentemente é muito glamuroso, mas eu costumo dizer que não, aqui tem muita suor e muita dedicação, muito estudo. Pessoal, já são quase 10 para as 9, começamos aí às 19 horas, acho que a doutora também tem seus afazeres lá em casa. Teria mais alguma pergunta ou podemos encerrar o nosso bate-papo de hoje? Eu acho que podemos encerrar, sim, doutor. Eu acho que está todo mundo já... Mas, assim, como a doutora Adriana falou, se a gente deixar, assunto não falta. Mas também a gente pode deixar até como sugestão para outros grupos de estudo questões mais específicas até da própria LGPD. Acho que seria bastante interessante. Vamos sim, doutor. Boa ideia. Eu quero agradecer, então, nosso grupo aí de Direito Administrativo, doutor Odinei, doutor Leonardo, todos que estão aqui com a gente. Muito obrigado pela presença, pela participação. Doutora Adriana sempre solícita, sempre nos atendendo bem e deixando aí seus ensinamentos, né? Eu agradeço a todos, muito obrigado pela OAB de dar esse espaço para a gente, os colaboradores aí. E vamos pegar um tema mais específico e vamos ver com a doutora Adriana aí se a gente fala. E nós aceitamos sugestões para ver o nosso próximo grupo de estudos. Estou à disposição, doutor. O Marcelo é um amigo muito querido, estamos juntos há muitos anos e quero mais uma vez agradecer a atenção de vocês e principalmente pelo convite. Muito obrigada.
Doutor Odinei, obrigado. Doutor Leonardo, doutor João Paulo, todos, muito obrigado. Boa noite. Acho que a gente pode encerrar por aqui, né?